Se até na caixa de ovo está escrito contém ovo, por que tanta gente complica a comunicação? Bem-vindo ao seu podcast preferido. Eu sou Isabela Gléria, host do Medite Sobre. Estou aqui com a minha interlocutora, sócia, psicanalista, Gabriele Monteiro. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Eu prometo, como sempre, muito desconforto, algumas chineladas. E hoje a gente vai ver que nem tudo é tão óbvio quanto parece. Gabi, quando nós trouxemos esse termo, na mentoria, era simplesmente para falar que o óbvio precisa ser dito. E por que você acha que esse na caixa de ovo contém ovo repercutiu tanto nas duas turmas de mentoria? Repercute, acho que é além, né, Isa? Acho não, tenho certeza, além. Ao longo desses 10 anos, trabalhando com pessoas, com desenvolvimento pessoal, toda hora eu preciso dizer a mesma coisa. O óbvio precisa ser dito. Mas você trouxe ali uma metáfora, uma analogia maravilhosa de que na caixa de ovo contém ovo, inclusive tem ali um recado, alérgicos contém ovo. Ou seja, não é tão óbvio assim. Por alguma razão, a indústria entendeu que esses recados precisavam ser ditos, escritos, e quando a gente pega aqui na caixa de ovo, não é só num pedacinho, são várias partes dizendo a mesma coisa, reenfatizando várias vezes aquilo que é óbvio. E aí, quando a gente fala, nosso público é majoritariamente feminino, mulheres empreendedoras, quando todas elas hoje se divulgam através do digital, usam o meio digital para divulgar os seus trabalhos, serviços, enfim. E muitas vezes elas não falavam aquilo que precisava ser dito para o público final, para o público comprador, e ainda vinham para a gente com aquela desculpa. Nossa, mas isso é tão básico, isso é tão óbvio. E a minha pergunta sempre é, óbvio para quem? Então, quando eu estou aqui falando sobre desenvolvimento pessoal, conhecimento da psique humana, cara, tem tanta coisa que para mim é muito óbvio. Agora, será que hoje talvez para a Isabela já as coisas já estejam mais óbvias assim? Mais familiarizada. Mais familiarizada, mas há 3 anos, Isa, quando Nossa. a gente começou, o que tinha de óbvio no trabalho que eu desempenhava? Nada. Porque o desenvolvimento humano é uma caixinha de surpresas, né? Uhum. Tem muita gente que se acha madurinha por aí e não sabe nem se comunicar direito. Teve até um momento, uma determinada situação em que você, não sei o que eu fiz, alguma dinâmica, sei lá, e aí você olhou para o lado e falou, caramba, como é que eu coloco isso numa página de vendas? Como? Não era tão óbvio assim. E para mim, naquele momento, foi uma surpresa. Eu falei, olha, mas é isso que eu faço. Para mim, era óbvio. Mas, aparentemente, para ti, não. É. Se tratando de obviedade, assim, né? Muitas pessoas fazem muitas coisas incríveis e não falam. Tem gente que tem um produto e um serviço, uma entrega sensacional, mas não está claro o que ela faz para quem vai comprar. Porque a pessoa trabalhou tantos meses naquilo e para ela está cada vez mais óbvio, mas a pessoa que está ali assistindo um story, vendo um post dela, viu aquilo uma única vez e não vai entender de imediato. Pensando nisso, por que você acha que as pessoas têm um certo receio em ser objetivas, em ser tão claras assim umas com as outras? Quando a gente atende uma advogada, a gente pede para elas evitarem o juridiquês, não é isso? Sim. Quando a gente atende uma médica, é o tal do mediquês. Não sei nem se isso existe, mas estou inventando aqui agora. E assim sucessivamente. Aquilo é tão familiar para essa profissional, seja médica, advogada, seja dentista, seja... Não importa aqui o nicho, né? A profissional da área da saúde, é tudo muito óbvio, porque são termos técnicos que nos fazem cada vez mais nos certificarmos da nossa suposta autoridade, porque supostamente eu mostro para o outro que eu sei do que eu estou falando, né? Eu me faço muito culta, eu me faço muito inteligente, eu me faço muito conhecida do tema. Então, falar bonito, né? Nossa, falar bonito. Gente, eu tenho formação em psicanálise, então eu começo... porque isso é de acordo com o seu ID. Cala a boca.
Para Isabela, o que é isso? Para quem nos assiste, se não é profissional da área da saúde mental, vai dizer, o que é isso? Se é uma pessoa que nem é familiarizada com a psicanálise freudiana, vai dizer, que saco isso aí. Então, o que a Isabela precisa saber de mim? Então, eu vendo o quê? Desenvolvimento pessoal. Então, o que eu preciso mostrar para ela? Que através do meu trabalho, vou levá-la ao autoconhecimento, a importância do autoconhecimento na vida dessa pessoa, o que vai trazer de benefício? Vamos voltar para a médica. Então, um dia desses, eu fui numa consulta médica e a médica me disse que eu poderia fazer, eu estava ali com uma determinada situação, aí você pode fazer o laser fotona. Sai daí. Bota aí na edição, assim, ó, tá? Aquele, o que é isso? Fotona, uma foto grande? Percebe? E ela falou com tanta propriedade, como se eu fosse até obrigada a conhecer o termo. Então, depois, quando ela me explicou quais eram, né, as aplicações, por que eu tinha que fazer, o que ia melhorar na minha... beleza, agora sim. Então, talvez ela pudesse ter dito o nome do laser lá no final. Tá, isso tudo que a gente vai fazer se chama tá. E a mesma coisa, sei lá, com a advogada. Eu vou impetrar uma ação? Que é isso? Em que mundo nós, no dia a dia, ouvimos esta palavra? Não Seu ouvimos. cliente só precisa saber que você vai resolver o problema dele. Exatamente. Como? Exatamente. Essa é outra situação, né, Isa? O como, muitas vezes, não nos interessa, não interessa para o nosso cliente. Interessa que vai ser resolvido. Se for resolvido num prazo curto, então melhor ainda, tá? Se isso é possível, realizável, e se eu tiver que ter a mínima intervenção da minha parte possível também, nossa, sensacional. E quanto mais objetiva é a nossa comunicação e mais clara, a gente evita problema com isso. E as pessoas não se dão conta, né? Porque a comunicação, às vezes, direta, a pessoa entende como grossa, como ser uma pessoa fria. E, na verdade, você só evitou uma falácia que pode vir depois, porque você não foi claro o suficiente. Então, como que a pessoa pode ser objetiva sem ser grossa ou fria? É possível? Primeiro, eu vou pedir para a pessoa voltar no episódio que a gente fala de comunicação. Que a gente já trouxe esse tema, né? Esse tema já foi dito aqui, já foi conversado, mas é um tema que eu não vou me cansar de falar inúmeras vezes. As pessoas não sabem se comunicar. E se comunicar é basicamente se fazer se entender. E as pessoas têm muita dificuldade, às vezes até preguiça com isso. Então, o ser assertivo, lógico, o nosso nicho é desenvolvimento pessoal e profissional para empreendedores que hoje atuam no digital. Mas saber isso, vai contribuir para o seu relacionamento amoroso, vai contribuir para o seu relacionamento com a sua família, com seu filho, com um amigo, com uma amiga, com um colaborador, né? Então, quanto mais assertiva eu sou, menos chance eu tenho de ter um mal-entendido. Então, a grande treta, o grande problema está no mal-entendido, não está no fato de eu dizer alguma coisa direta e reta para Isabela, por exemplo. Eu, né, sou taxada como uma pessoa muito assertiva, muito direta, mas isso é completamente diferente e oposto de ser uma pessoa rude, de ser uma pessoa grosseira. De vez em quando é um pouquinho, né? Mas tudo bem. Mas do que tange... Volta aqui. Me dá aqui. Em alguns não vamos países... lavar roupa suja. Não, olha só, vou dizer isso. Em alguns países eu sou compreendida, tanto que há pouco tempo eu estive em Portugal com meu marido e daí ele olhou para mim e falou assim, agora eu entendi tudo. É a descendência, por isso que você fala desta forma. É direto e reto, sem curva aqui, ó. Papum. É porque, no geral, as pessoas, tanto colaborador, quanto cliente, quanto prestadores de serviço, estão tão acostumados a servir de uma forma quase que se colocando em submissão, que a comunicação é muito pautada em deixa eu falar de um jeito que vai te agradar. E aí começa aquele floreio, começa a ficar um negócio pomposo e não é direto ao ponto. E muitas vezes, gente, a gente tem a cultura, eu falei aqui agora de países, diferenças e tal, de culturas. No Brasil tem essa cultura, que é a cultura da enrolação. Sim. Isso é um fato.
Isso é um fato. Então, o que é melhor? Eu dizer para ti, olha, Isa, amanhã eu não consigo fazer isso aí que você está me propondo. Olha, Isa, esse ano eu não quero realizar essa tal ação. Aí eu sou direta, falei. E aí, se eu disser, Isa, pois é, não sei, né? Quem sabe? Vamos ver. E aí passa o tempo, passam uns meses, passa o ano e eu não fiz. Pode ser que eu comece a criar expectativa com isso, Perfeito. porque você não me deu não, Uhum. e você começa acho que ela entendeu. Perfeito. E aí a gente volta aqui no óbvio, que precisa ser. Para mim é óbvio. Determinadas, né, decisões que eu tomo aqui internamente. Cara, eu não quero fazer tal coisa, ou eu não quero ir por tal caminho, ou eu gostaria que tal coisa acontecesse. Então, é tão mais assertivo que eu diga isso, só que o que as pessoas subentendem? Não, mas se eu não estou dando uma data, se eu estou dizendo que depois a gente vê, é óbvio para ela que eu não quero tanto assim. Não, gente. Do lado da caixinha de ovo tinha que ter uma bolinha de cristal aqui. Aham. Poderíamos ter trago Sabe onde uma. isso acontece muito, que fica ótimo pra galera entender bem agora? Relacionamento amoroso. Relacionamento amoroso, as pessoas não perguntam o que o outro tá sentindo. Ou, um dia desse, eu tava conversando com uma cliente e eu falei pra ela o seguinte, cara, você já contou pro teu marido que você tem essa expectativa com ele? Era uma determinada coisa que ela queria realizar. Gabi, mas não é óbvio? Eu falei, não, meu amor. Você precisa dizer para ele que você tem essa expectativa, que você gostaria que ele participasse desse processo junto contigo. Porque se você não diz isso para ele, pode passar 1 milhão de outras possibilidades na cabeça dele e em ti essa frustração, porque o tempo passa e ele não está magicamente entendendo que ele deveria, sei lá, comprar as passagens para vocês irem para Paris, quando ele nem quer conhecer Paris ao longo dessa vida. Na caixa de ovo, contém ovo, nada mais é do que tornar claro o que é óbvio. Uhum. Porque às vezes é óbvio, mas não está claro para a pessoa. Então, por exemplo, se a gente contrata um colaborador e coloca ele para fazer serviço administrativo, você vai trabalhar aqui, você vai fazer isso, e ele já sabe das atividades dele. Mas será que está claro realmente a função dele? E aí é importante eu voltar. Vamos repassar passo a passo, né? Acho que no início desse ano a gente fez isso, né? Com a Camila, que nos ajuda no administrativo. Eu fiz uma reunião com ela só para reforçar. Você vai fazer isso e isso. Porque é óbvio, ela é da parte administrativa, mas talvez não esteja tão claro para ela. Então, meu papel como líder é trazer essa clareza para quem está sob o meu comando. Como é que a pessoa executa isso na prática se ela não tem tanta, digamos, como que eu vou falar? Tanta maestria para liderar, para delegar ou para comunicar. Como que ela pode começar a ser mais óbvia com as pessoas, com os liderados? Estava lembrando aqui de 2 situações na época que eu precisava ficar mais à frente das pessoas. Hoje, quem faz isso é você. E eu me lembro que quando eu ia contratar alguém, eu fazia ali o processo de entrevista. E ao final, eu dizia para a pessoa, repete para mim tudo que nós conversamos. Repete para mim tudo que você entendeu que nós combinamos aqui, porque eu quero ver se está claro a minha parte e a tua parte. E aí, se a pessoa, em algum momento, dissesse algo que não era tão certo assim, equivocado, eu corrigia. E, Isa, eu usava isso para o resto da vida daquela pessoa comigo. Porque eu sempre retomava. Lembra que, no dia que eu te entrevistei, eu pedi para você repetir. E você repetiu que você estaria apta e que você concordava em fazer determinada ação? Excelente. E aí o segundo ponto era o seguinte, uma vez que o colaborador já estava comigo, eu ia pedir alguma coisa, eu continuava fazendo a mesma coisa. Exemplo, uma coisa simples. Fulana, você pode pegar uma xícara de café para mim, mas sem açúcar? E a pessoa já ia saindo. Fulana, oi, te importa de repetir o que eu te pedi? É lógico que num primeiro momento a pessoa pensa, uma coisa ridícula, óbvia. É só café sem açúcar. Não, repete para mim.
Porque uma vez que eu consigo fazer um pedido para outra pessoa de uma coisa tão simples, que é um café sem açúcar, eu vou me treinando a fazer pedidos maiores, a comunicados maiores. Camila, toda segunda-feira, a partir de agora, ao terminar a mentoria, você envia no grupo das gurias lá o link com a gravação da aula. Ah, tá. Camila, repete para mim. O que você vai fazer? Toda segunda-feira, ao final. Então, olha só o que eu estou fazendo. Eu estou pegando o comprometimento dessa pessoa. Ótimo exercício. Garantindo que essa pessoa realmente estivesse atenta àquilo que eu estava dizendo. Então, eu convido vocês a treinarem, porque precisa treinar. O treino é com a xícara de café sem açúcar, para que depois você consiga ir para uma coisa mais complexa. Nessa questão da comunicação, será que... Vou abrir uma lacuna aqui. Pode ser que sim, pode ser que não. Será que a pessoa tem um certo receio em ser objetiva por medo do que a outra pessoa interprete ou como a outra pessoa vê? O medo de não ser compreendida tão bem, porque por eu ser direta, pode ser que a pessoa ache, ela não tem sentimento, ela não tá nem aí, ela quer que eu me lasque. Tá, para isso, o caminho é... agora, tá? Já entra em contato aí na nossa rede, @Gabriele Monteiro no Instagram, Isabela Gléria, vai no link da minha bio, entra no manual da autoestima, que você precisa resolver teu problema de autoestima. Isso aqui é problema de segurança, tá? Se começa a entrar nessas elucubrações de que, será que é autoestima, você precisa tratar isso. E dá para resolver isso fácil, tá? Porque eu passaria aqui todo o período que a gente gravou um curso falando sobre o tema, então é isso. Autoestima negativa, autoestima baixa vai fazer com que você crie cenários de possibilidades que nem acontecem ou acontecerão. Mas o que eu mais vejo, além do problema de autoestima, é a falta de clareza das pessoas. As pessoas vivem num emaranhado tão grande mental que elas não conseguem ter clareza. Tá? Isso tem várias justificativas, tem várias possibilidades. O uso excessivo de redes sociais, de telas, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu sou multitarefa. É nada, é mentira. Tu não é Windows. Não é. Acabou essa palhaçada. Isso é história para boi dormir. Nós só conseguimos realizar uma ação por vez. O que consegue realizar outras ações? É o teu inconsciente que manda o teu coração bater, você respirar. Tem outras coisas acontecendo aqui. Agora, você, conscientemente, você não consegue fazer isso. Eu consigo estar aqui e conversar com a Isabela, prestando atenção naquilo que ela está me perguntando. Ponto. Agora, se eu virar para trás e prestar atenção em quem está passando ali fora, é óbvio, isso aqui não é TDAH, é óbvio que eu vou me desconectar de você, eu não sei, aí você vai falar, e para não perder o time aqui, que eu vou responder qualquer merda. Tá? Então, falta de clareza, associado a uma falta de atenção e pressa para resultados rápidos, né? Tema para um outro episódio, hein? Essa pressa. Essa pressa. Começou ontem. Vou colocar aí. Bota essa, tá? Pressa para ter resultados rápidos. Isso aqui vai adiante. Tá. No fim, comunicação é algo simples. Na verdade, é você que complica ela, né? E eu acho que o medo de ser compreendida, na verdade, é porque a responsabilidade aumenta. Uhum. Medite sobre. Medite sobre.